Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos dar continuidade hoje a mais uma live da Jornada do Cuidador de Idosos Vencedor. Hoje nós vamos discutir um pouco aqui sobre as estratégias para que o cuidador de idosos aprenda a cuidar da sua saúde emocional, mental, e que ele consiga, através disso, se tornar um profissional mais qualificado, se tornar um profissional melhor preparado e também mais valorizado, no seu dia a dia, que ele consiga assim ter melhores oportunidades de trabalho e consiga faturar melhor, ter o melhor salário. O objetivo é que ele consiga ganhar entre R$2.000 e R$5.000 mensais, tá? Então, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à Jornada do Cuidador de Idosos Vencedor. E o tema de hoje é como cuidar da saúde emocional do cuidador de idosos. Eu sou Silvia Mazzoni, sou fisioterapeuta, já tenho experiência no cuidado, na reabilitação de idosos já há muitos anos. Me formei em 2006 na Federal de Juiz de Fora. Lá eu já participei de programa de monitoria, eu fui monitora da disciplina de fisioterapia geriátrica da UFJF. Depois que eu saí da faculdade, desde então vou fazer 15 anos de formada, e eu sempre trabalhei com reabilitação de idosos, tanto na parte ambulatorial quanto na parte de atendimentos domiciliares, atendimento home care. E eu senti a necessidade de produzir esse conteúdo para auxiliar os cuidadores de idosos, no sentido de melhorar a sua qualificação, para que consiga ter um relacionamento melhor, um dia a dia melhor no seu trabalho, com o intuito de garantir uma melhor qualidade de vida para esses idosos que são assistidos, E nesses anos todos eu vi uma grande diferença, de questão de conhecimento dos cuidadores, Tem muitos cuidadores que são da família, que se veem ali na necessidade do cuidado. Muitas vezes eles são voluntários, mas muitas vezes eles não foram voluntários, eles eram a única opção que tinha para aquele idoso, eles tiveram que assumir a função, eles não tiveram nem a oportunidade, de escolha. Então, se vem de uma forma, às vezes, inesperada, tendo a necessidade de cuidar de uma pessoa, sem que ele tenha conhecimento, sem que ele tenha até capacidade mesmo de cuidar do outro, tanto fisicamente como emocionalmente. Então abre uma demanda muito grande aí nesse sentido. E hoje, com o crescimento e desenvolvimento da população, nós somos um país em desenvolvimento, a pirâmide etária está mudando, e nos últimos anos aumentou muito o número de idosos e vai aumentar ainda mais, A expectativa é de crescimento cada vez maior, do número de idosos, e também da necessidade de cuidadores para cuidar desses idosos. Desde 1940 a gente vem passando por um processo de inversão dessas curvas de mortalidade, e o que está acontecendo? Está tendo um declínio das mortes por doenças infecciosas e, ao mesmo tempo, um aumento por doenças crônicas não transmissíveis e outras causas internas. O que está acontecendo? Os idosos estão morrendo, a população está tendo queda nessa mortalidade, os idosos estão envelhecendo mais, ou seja, está aumentando a expectativa de vida, e eles estão envelhecendo e acabam envelhecendo às vezes com muitas incapacidades, como são essas doenças crônicas. E aí entra vários fatores, Então é importante esse processo
e a gente conhecer esse processo, né, dessa transição, chama transição epidemiológica, que ocorre em todos os países envolvidos em desenvolvimento, e a gente está neste processo, né? Então, é uma mudança que é incontestável, né? Tem como a gente mudar isso aí, né? Faz parte do crescimento do país, da população. Hoje em dia, os idosos representam cerca de 10% da população, que vai aumentar muito nesses próximos anos, né? E a gente, nos próximos anos, até 2025, está falando que a gente pode ocupar o 6º lugar da população de idosos do planeta. Ou seja, são mais de 30 milhões de indivíduos com 60 anos ou mais. Tá? Isso são informações a partir de artigos, né, científicos da área. Então, o cuidado da população que está envelhecendo é muito mais importante, o estudo, o entendimento, porque representa vários desafios, inclusive no cuidar. Porque esse crescimento, quanto mais acelerado, o que vai acontecer? Essa parcela de idosos cada vez mais frágeis vai aumentando de forma, né, exponencial, e a população vai apresentando, essa população, uma grande carga de doenças crônicas incapacitantes, quando comparada a outras faixas etárias. Então, o que acontece? Vai aumentar a demanda, o que já está acontecendo, aumenta muito a demanda para os serviços de saúde, serviços sociais e, inclusive, a necessidade de cuidadores de idosos mais capacitados, mais profissionalizados, que entendem melhor desse cuidado, né, para oferecer uma melhor qualidade de vida, uma melhor reabilitação para esses idosos, ou melhora do dia a dia deles mesmo, né? Então, é a família que cumpre o papel social de cuidar dos idosos, mas muitas famílias não estão preparadas, muitas famílias não têm ninguém disponível para fazer esse cuidado. Então, acaba, quando não tem alguém da família para assumir, tendo que contratar um cuidador de idosos, né, para fazer essas funções, para assumir essas funções. Então, o que está acontecendo? O autocuidado é uma condição também do cuidador, né? Cuidar do outro, então, representa uma condição temporária, mas pode ser ali permanente, né? Até que aquele idoso venha falecer. Depende muito da condição dele, da independência, da autonomia, da capacidade dele de se direcionar ali no dia a dia, de fazer suas atividades. Então, esse cuidado tem que existir por ambas as partes, não só do idoso, mas também do cuidador, né? Então, o cuidador também tem que cuidar de si, porque o autocuidado se faz necessário. Porque se você não cuida de si, como você vai cuidar do outro? Então, imagine o cuidador profissional, ou aquele cuidador familiar que assumiu aquela função e não tem um tempo para si, é sobrecarregado nas suas funções, porque normalmente quem assume essa função é uma mulher da família, que já tem as suas tarefas, já tem a sua rotina, né, as suas funções ali dentro do lar, a sua família, né, às vezes filhos, marido, ou às vezes já tem alguém mais idoso também na família. Então, assumir essa demanda de cuidados e às vezes não tem tempo para si. Então, é importante falar do cuidado do cuidador consigo mesmo, e a gente vai chegar nesse ponto que é a saúde emocional. Não somente a saúde física, mas a saúde emocional, certo? Então, esse envelhecimento da população vem acompanhado da fragilização da pessoa idosa. Então, não é só a fragilidade da pessoa idosa, não é só a nível físico, também é social, também é parte emocional ou psicológica, né? O idoso pode sofrer de demências, né, como Alzheimer ou demência senil, outros tipos de demências. Pode sofrer de sequelas de fraturas, né, fratura de quadril, de fêmur,
sequela de acidente vascular cerebral, que é o AVC, né, o derrame cerebral, né, sequela de doenças crônicas, como processos mais degenerativos, né, que são as artroses, doenças reumatológicas, pode ter deficiências visuais, deficiências auditivas, né, e leva a uma diminuição da capacidade desse idoso se adaptar, né, no ambiente familiar, a essas novas demandas, e a família também tem que atuar junto nessas modificações e nessas realizações da rotina do idoso. Então, o cuidador também está inserido nisso. Então, o cuidador ele precisa entender desse processo de envelhecimento. Por isso que é importante hoje a qualificação do cuidador, né? Mesmo que seja um cuidador familiar, que ele consiga estudar, buscar conhecimentos, buscar informações a respeito, para ele poder gerir melhor esse tempo dele ali, gerir melhor os cuidados, a sua rotina, para que possa evitar problemas futuros também para si, né? Tanto físicos como emocionais. Então, hoje em dia, ainda não tem muitas políticas de saúde voltadas para os cuidadores de idosos, mas é algo que tem se falado muito. Porque os cuidadores de idosos em outros países, eles já são profissionais inseridos dentro dos grupos de profissionais da saúde. Já tem essa importância, já está ali inserido nesses grupos, né? E no Brasil, o cuidador de idosos ainda não está inserido, ainda não tem esse reconhecimento como um profissional de saúde. Mas hoje a gente tem que considerar, sim, que ele precisa ser um profissional, ser considerado um profissional de saúde, ser mais valorizado, e que ele também faça essa comunicação com os outros profissionais, porque ele é a pessoa que está ali o dia inteiro com o idoso. Então, é importante que o cuidador de idosos se aprofunde nesse conhecimento de processo de envelhecimento, né? O que acontece com o idoso, o que acontece quando ele tem essas patologias, né? Se é um AVC, se é um Parkinson, se é um Alzheimer, se ele caiu, fraturou, o que acontece, até como prevenção, como por exemplo, ele possa conseguir identificar sintomas de forma mais precoce, que possa, né, cuidar do idoso já de forma mais precoce e ajudar nesse processo. E uma das coisas que a gente vê, os profissionais de saúde, eu, por exemplo, eu tive disciplinas na faculdade de psicologia, que auxiliam a gente, né, como profissionais da saúde, para entender esse cuidado do outro, como a gente deve se comunicar com nossos pacientes, como a gente deve escutar o nosso paciente, como é importante a escuta também, como que essa relação deve ser estabelecida, né, uma relação de confiança, de troca, né, de duplo sentido ali. Tem que ter troca, né, eu conseguir falar, ele me entender, a família também participando disso aí. Então, muitas vezes o cuidador não tem esses conhecimentos, né, dessa área da psicologia. Então, é importante ele entender um pouco para ele cuidar de si mesmo, além de cuidar do idoso, certo? Então, nesses cursos profissionais que estão sendo, né, dados hoje para os cuidadores, é importante que também tenham essas disciplinas, que ele consiga aprender aí nesses cursos também essa parte de cuidados psicológicos, tanto do outro como de si mesmo, certo? Então, quanto mais conhecimento ele tiver, melhor ele vai poder atuar, melhor ele vai poder atuar de forma preventiva, evitando problemas para o idoso e para ele mesmo, né? Tanto problemas físicos como problemas emocionais. Então, como o cuidar é dedicar longos períodos de tempo a esses pacientes, somado, né, o desgaste físico, custos financeiros, tem ainda a sobrecarga emocional. Porque, às vezes, o cuidador está exposto também a riscos mentais, até físicos, né? Por exemplo, ele vai cuidar de um idoso, ele tem que fazer transferências, o idoso precisa de ter um suporte maior, às vezes o cuidador precisa de pegar mais, né?
fazer uma sobrecarga maior ali do seu corpo, para transferir o paciente de um lugar para o outro, às vezes não tem ajuda de outro familiar ou de uma outra pessoa, então ele coloca a sua saúde física em risco. E às vezes ele passa por momentos de tensão, de conflito, de sobrecarga emocional. Às vezes o idoso, né, tá numa fase mais complicada, às vezes é uma demência, às vezes é realmente o idoso que tem a dificuldade ali de comunicação. Então, acaba que a sobrecarga emocional pode ser muito grande e o cuidador tem que entender isso para ele atuar de forma mais eficaz, né? Então, existe 2 cuidadores. Aliás, são 3 cuidadores, né? O cuidador que está lá dentro de uma instituição, né, que são esses, hoje não se fala mais asilos, né? São instituições de longa permanência. Existe o cuidador domiciliar contratado pela família, que a gente fala que é o cuidador profissional. Normalmente, quando, né, o idoso abre essa demanda, né, normalmente tem médico que indica, outros profissionais que indicam. E tem o cuidador familiar, que pode ser cônjuge, filho, ou qualquer membro da família que voluntariamente ou não assume essa tarefa de cuidador. Mas cada um desses tipos de cuidadores apresenta dificuldades implícitas em suas tarefas. Uns mais, outros menos, mas todos têm essa dificuldade do lidar também com o emocional. Às vezes a gente acha que o cuidador familiar é mais beneficiado, mas muitas vezes não. Se você pensar que a ligação emocional dele com o idoso é muito maior que esses laços afetivos, né? Às vezes é um pai, uma mãe, ou um tio, uma pessoa querida, tem uma história de vida ali com eles, né? E às vezes essa relação está se invertendo. Então, muitas vezes o idoso, que era o provedor da família, que era a pessoa que orientava, que dava os conselhos, né? Aquela pessoa que era o centro da família, que era o que cuidava dos outros. E aí, de repente, passa a se inverter essa relação, né? Essa assistência é completamente invertida. E o idoso, que era o provedor, passa a ser o que recebe os cuidados. Então, essa parte emocional conta muito. E às vezes o cuidador não dá conta dessa demanda, porque ele sente muito ali pelo idoso, pelo que o idoso está passando. Então, ele também tem que aprender a lidar com esse tipo de situação, porque ele tem que entender que faz sentido cuidar do outro, mas também faz sentido cuidar de si mesmo, né? Então, quando o idoso não consegue realizar suas atividades cotidianas, seja por incapacidade física ou emocional, o cuidador vai lá e assume a função, mas tem que aprender a lidar com essas dificuldades para que se consiga os objetivos, né, que é o cuidado com o idoso de forma mais eficiente. Então, no domicílio, uma vez que a estrutura familiar ela é invertida, né, os familiares eles acabam tendo que assumir outras funções e geram outras demandas, né? Então, eles também podem ficar fragilizados. E às vezes aquela pessoa que foi escolhida ali para ser o cuidador não dá conta dessa demanda. E às vezes precisa ir até de um cuidador externo, né, que é um cuidador profissional. Então, é muito importante a família, nesse momento, ela saiba lidar com essas situações, né, e que elas também tenham apoio para que passem por esse momento, né. Muitas vezes eles podem achar ou entender que essa responsabilidade do cuidar é demais para eles, então eles se sentem impotentes, muito preocupados, muito cansados, muito irritados, né? Podem gerar vários conflitos também dentro da própria família. Então, é importante lembrar que essa dependência do idoso muda significativamente essa rotina da família, muda a dinâmica da família e essas relações de troca entre os membros da família. Então, quando se tem
que inserir o cuidador de fora, né, de fora da família, é importante também que a família acolha de forma tranquila, de uma forma harmônica esse cuidador, para que ele possa, né, ficar bem, também não só fisicamente, mas emocionalmente, dentro dessa família, né, e que auxilie uns aos outros nesse cuidado. Porque o trabalho do cuidador não é um trabalho só de cuidar do físico, é também um trabalho de educativo, ele é preventivo, com grande respeito à intimidade e também à organização da família, não só do idoso, certo? Então, geralmente, o cuidador tem que aprender a lidar com esses momentos, né? E aprender a lidar com essa sobrecarga emocional. Certo? Então, é muito importante essa atenção às necessidades da saúde desses cuidadores, tanto a saúde física como emocional, e o comprometimento das famílias e o comprometimento também dos cuidadores nessa assistência. Então, o que a gente pode mais falar sobre isso? Quais são as dicas que eu posso dar aqui para que esses cuidadores tenham uma qualidade de vida melhor, possam cuidar melhor de si mesmo para cuidar melhor do outro, né, que no caso é o idoso. Então, primeira coisa, precisa ter um projeto, uma organização, um planejamento da sua rotina. Por quê? Porque é importante que o cuidador ele também tenha o seu espaço, que ele mantenha as suas atividades de forma significativa, que ele faça uma rotina tanto no seu ambiente profissional quanto familiar. Se é o cuidador lá familiar, que ele consiga separar, né, esses momentos de cuidados do idoso com cuidados de si mesmo. Boa noite aí, gente. Sejam bem-vindas aí. Vamos entrando. Então, o cuidador, ele tem que adotar uma rotina de hábitos saudáveis. Por exemplo, cuidar da alimentação. Mesmo que ele esteja num dia sobrecarregado, que ele não deixe de se alimentar nos momentos certos, que ele tenha os horários corretos, e que ele consiga manter essa rotina. Tem que fazer pelo menos 3 refeições balanceadas por dia. Então, a alimentação é muito importante, que seja uma alimentação saudável, né? Que ele procure alimentar de forma que ele vai garantir, né, toda essa sobrecarga física dele nesse dia ali, né? Que ele não vai deixar demandas ali a serem supridas. Fazer pelo menos 3 refeições, então é importante. Isso, refeições assim, com mais nutrientes, de forma balanceada, né? Ingerir muito líquido também, se hidratar, né? Principalmente em lugares quentes. Outro dado importante, cuidar do seu sono. O cuidador precisa dormir bem, que ele consiga dormir de pelo menos de 6 a 8 horas por noite, né? Que ele tenha um sono reparador. O que é isso? Que ele deite e durma e que na hora que ele acorde, ele consiga acordar descansado. Se ele acorda cansado, com dificuldade de acordar, de levantar, de começar a sua rotina, quer dizer que ele precisa repensar, né, essa rotina dele, que ele precisa descansar, que ele precisa alterar alguma coisa ali. Tá? Outra coisa, fazer atividades físicas leves a moderadas, mas que seja de rotina, pelo menos 3 vezes a semana. Porque ele cuidando do seu corpo, cuidando do seu físico, ele também vai estar cuidando da sua parte emocional, psicológica, né? A gente sabe que quando a gente faz atividade física, o organismo produz substâncias que vão gerar, né, uma sensação de prazer, de bem-estar.
Então, ajuda muito a gente nesse processo também de melhora e de cuidados da saúde mental e emocional, né? Então, fazer uma caminhada, né? Fazer algum exercício que você goste, seja lá o que for, que você tenha essas atividades de forma de rotina, né? Seja pelo menos 3 vezes por semana, tá bom? Adotar hábitos de lazer, então que tenha momentos também de lazer, momentos que possa socializar. Se gosta de sair para dançar, se gosta de sair com amigos, né? E também tem profissionais que ficam muito tempo dentro do ambiente, né, dessa família do idoso, vive muito ali o ambiente do idoso e esquece da sua família. É importante também que ele tenha esses laços com a sua família, que ele consiga não absorver tanto aqueles problemas da família, né? Que ele cuide também dos seus, que às vezes cuida do outro e não cuida de si, então é importante. Evitar então esse desgaste físico, emocional, cuidando, né? Melhorando aí essa rotina. Identificar quais as necessidades pessoais, quais são as suas necessidades pessoais e profissionais. Quais são essas necessidades? Está sendo atendida? Você está bem, está fazendo sua atividade com prazer, né? Está conseguindo atuar com prazer, está feliz no que faz, é isso mesmo, gosta de ser um cuidador de idosos, né? Está sendo prazeroso ou está sendo um peso, né? Tem que rever aí esses conceitos, tem que perguntar para si mesmo, né? Fazer várias perguntas aí, uma delas é se eu estou bem fazendo o que eu faço, né? Então, o autocuidado é necessário e o cuidador precisa estar bem consigo mesmo para ele conseguir cuidar bem do outro e se dedicar 24 horas, às vezes, né, ao outro. Então, às vezes essa entrega vai além dos limites físicos e emocionais e o cuidador também adoece. Então, isso aí requer mais atenção. Precisa estabelecer nessa rotina esses cuidados com a sua saúde emocional. Então, além do que a gente falou aqui agora, né, fazer esse planejamento da rotina, né, tanto da sua rotina de trabalho como da sua rotina pessoal, ter momentos de lazer, de socialização, cuidar da sua alimentação, cuidar do sono, ver quais são as suas necessidades pessoais, quais são os seus objetivos, seus sonhos, você está deixando isso para trás, né? Você está conseguindo realizar, se planejar, se reorganizar para que consiga atuar de forma prazerosa, né, no seu trabalho, no seu dia a dia. Então, é importante ter momentos de lazer, é importante ter momentos de descanso, né? Até durante o dia, nessa rotina com o cuidado do idoso, dentro da própria rotina, é importante colocar aqueles momentos que o cuidador consiga ter um descanso, né? Os profissionais, por lei, tem que ter esse descanso, né? Tem um momento para se alimentar, tem um momento para descansar, tem essas pausas que é importante para todo trabalhador e não é diferente para o cuidador de idosos, certo? Então, por que é importante, né, cuidar da saúde física e da saúde emocional do cuidador? É para que o cuidador também não adoeça. Por quê? Se o cuidador adoecer, como é que vai ser? Se ele está ali para cuidar de uma pessoa que está necessitando, né, que já é fragilizada, como que ele vai ficar fragilizado? E aí, como que ele vai cuidar do outro? Então, se é alguém da família, quem é que vai cuidar então desse idoso? E se é um profissional, aí acarreta outros problemas, né? Que, por exemplo, ele pode ter que se afastar do trabalho, ele pode ter que fazer acompanhamentos com os profissionais de saúde, né? Seja psicólogo, médicos, né? Fisioterapia, seja lá o que for. Então, ele tem que ser importante, né? A qualificação do cuidador de idosos. Ele tem que entender do processo de envelhecimento, das patologias, né? E também como cuidar de si para evitar essa sobrecarga física, mas mais importante ainda é da sobrecarga emocional.
porque atuar de forma diariamente dentro da casa de uma outra pessoa, né, dentro do ambiente familiar que não é seu, muitas vezes, né, em momentos difíceis, com a pessoa que está bem fragilizada, às vezes é difícil a comunicação com a família, às vezes é difícil a comunicação com o idoso. Então, é bom estabelecer uma relação de confiança, de harmonia, que consiga evitar esses conflitos e que a família também possa ser envolvida nesse cuidado, não só o cuidador. Porque às vezes o cuidador fica com total responsabilidade ali e a família fica só assistindo, e não é bem assim. Precisa do cuidado, precisa do apoio de outras pessoas, né? Então, às vezes, o cuidador familiar não tem quem substitua ele ali nas suas funções. Então, às vezes, um vizinho que vai ajudar, um familiar mais distante que vem, fica uns dias para ele poder tirar uns dias de descanso. Então, é importante isso aí no cuidado, cuidado com o cuidador, né? Certo? Alguma sugestão, alguma fala, alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Certo? Então, hoje, por exemplo, né, esse ano foi um ano atípico para todos, essa questão do coronavírus, né, do Covid, onde a população idosa é a população mais suscetível, mais vulnerável. A população idosa precisou ficar em casa, né, isolada, os próprios familiares tendo que ter mais cuidado. Então, imagina o cuidador, como que não passou por essa situação, né, não tem passado. No início, inclusive, da pandemia, se sugeriu muito que os cuidadores ficassem no ambiente do idoso, não fossem para casa para evitar essas contaminações, né? Então, é complicado isso aí. Também é um fator que sobrecarregou muito a saúde emocional, não só do cuidador, mas como de todas as famílias, né? E é importante cuidar, então é importante fazer atividade física, seguir essas orientações que a gente conversou aqui agora, para que consiga ter uma saúde emocional em dia, né, cuidando de si para poder cuidar melhor do outro, certo? Tudo bem aí? Tudo bem, Alcio? Alcio tá falando aqui, você abordou com uma mestria toda a live. Vai, obrigada, Alcio. Bom você participar aí com a gente. Obrigada. Então, eu vou encerrando por aqui. Faço o convite para participar das próximas lives. Vamos fazer mais 2 lives ainda essa semana, na quarta e na sexta-feira, às 20 horas. São mais 2 temas aí bem legais sobre o cuidador de idosos, né? E o cuidado com os idosos. É importante aí essa interação dessas informações que possam auxiliar no dia a dia aí do cuidador de idosos. Aguardo vocês aí na próxima. Siga aí as redes sociais no YouTube, aqui no Instagram e também no Facebook, que a gente vai produzir mais conteúdo e vamos postando, vai acompanhando aí, que tem muita coisa ainda pela frente. E obrigada aí pela participação. Obrigada aí, Alcio. Boa noite. Fiquem com Deus.